O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 27 de agosto. Cuba lançará criptomoedas. É isso, Felipe? Não, você só quis fazer a piada. O senhor deturpou a manchete que a gente deixou passar no programa passado, mas Cuba anunciou, tá, que vai autorizar e regular o uso de criptomoedas, tá? Essa publicação foi feita por autoridades do governo num veículo do próprio governo, né, num veículo de comunicação do próprio governo, dizendo que o Banco Central de Cuba vai determinar como emitir licenças para serviços usando criptomoedas em Cuba. Segundo a matéria da Al Jazeera, o uso de criptomoedas tem crescido bastante em Cuba, não somente do Bitcoin, que é a mais conhecida, mas também outras criptomoedas têm sido utilizadas, e entra um pouco no que a gente comentou sobre El Salvador um tempo atrás, quando a gente comentou que um dos prováveis motivos de que El Salvador estava regularizando o uso de criptomoedas era para permitir remessas de dinheiro de pessoas da comunidade salvadorenha, especialmente que moram nos Estados Unidos, sem precisar passar pelos grandes bancos, e aí, consequentemente, evitando tarifas, aumentando essas quantias. E no caso de Cuba, ainda tem a particularidade das sanções, né? Então, o uso de criptomoedas possivelmente também vai colaborar, vai facilitar para contornar as sanções dos Estados Unidos em relação a essas remessas e a fazer negócios com Cuba. Lembrando que existe não sei se a palavra seria acusação, né, mas existe uma análise, talvez a análise fique melhor, de que o governo da Coreia do Norte usa criptomoedas para contornar essas mesmas sanções dos Estados Unidos. Então fica esse anúncio, né, do governo de Cuba, mas ao contrário do que o Matias disse, Cuba não vai lançar, não vai ser dessa vez que Cuba vai lançar. Embora nós queremos ver Cuba lançar. Duas notícias do último domingo, dia 29 de agosto. 2 homossexuais ugandenses pedem asilo na África do Sul devido perseguição. Pois é, tivemos, infelizmente, esse episódio. Eles se chamam Herbert Mafadi e Luzaki Muzana. Eles chegaram na África do Sul via o Zimbábue e eles foram detidos, foram presos, né, porque eles estavam em situação irregular. Eles fugiram e cruzaram a fronteira. Não sei se de carro, pegando caronas, ou até mesmo a pé. Né, não é uma distância pequena. Eles foram presos e aí o ministro do interior da África do Sul, o doutor Aaron Motsoaledi, ele, quando soube do episódio, né, e os 2 homens ugandenses seriam julgados em Joanesburgo pela sua situação ilegal e poderiam ser deportados. Né? Então, vocês estão aqui legalmente, não têm os papéis, tá? Então vocês vão ser deportados. E eles pediram para as autoridades sul-africanas o direito de ficar na África do Sul por medo de perseguição devido à situação de pessoas homossexuais em Uganda.
com isso, o ministro do Interior emitiu uma autorização provisória para que eles fiquem na África do Sul, enquanto o processo deles será avaliado, né, de acordo ali com o devido processo legal. Né, aqui no Brasil nós temos tanto aquela questão do Ministério da Justiça, também tem o Conselho de Refugiados, lembrando que refúgio e asilo não são a mesma coisa, porém não vamos saber aqui exatamente como são essas nuances no direito sul-africano. O fato é, o ministro de Assuntos Internos, o ministro do Interior da África do Sul, emitiu essa permissão provisória para que eles possam ficar na África do Sul sem responder esse processo de ter entrado no país de maneira irregular e que o caso deles será avaliado, né, para eles poderem ficar na África do Sul devido ao, né, o fundamento disso, né, o bem fundamentado medo de perseguição. E a gente já falou aqui algumas vezes como andam questões com população LGBT em Uganda, falamos de Gana recentemente também, então, pelo menos nesse caso, eles vão poder ficar na África do Sul por enquanto. Ofensiva Houthi no Iêmen deixa dezenas de mortos. Tivemos um ataque, né, dos Houthis a uma base militar saudita na região de Larji, que é bem na pontinha ali de Aden, né, bem na pontinha sudoeste da Península Arábica. Né? Lembrando que pontinha é um termo acadêmico, é uma referência geográfica válida. Tivemos pelo menos 30 soldados mortos e pelo menos 60 pessoas feridas. Não são especificados se esses soldados mortos eram iemenitas ou eram soldados sauditas que estavam dentro do Iêmen, ou soldados dos Emirados Árabes Unidos, né, que também tem intervenção no Iêmen. O ataque foi realizado com drones e com mísseis que foram disparados dos subúrbios da cidade de Taiz, Taiz no caso com Z, que está sendo disputada pelas forças pró-saudita e pelas forças Houthis, que são apoiadas pelo Irã. Ainda na região, o presidente palestino Mahmoud Abbas conversou com o ministro da Defesa de Israel, o Benny Gantz, né, o ex-quase primeiro-ministro. Foi a primeira conversa, né, entre o presidente palestino e um ministro de alto nível do gabinete israelense em praticamente 10 anos, tá? A conversa girou sobre questões de segurança, sobre questões de fluxo de pessoas, e ela foi realizada em Ramallah, tá? Que é a capital da autoridade palestina, a capital do governo da Palestina, embora a Palestina, né, reivindique Jerusalém Oriental como a sua capital. Porém, a capital de fato é em Ramallah. A conversa também resultou num empréstimo de Israel à autoridade palestina, autoridade nacional palestina, e também comenta-se que eles discutiram a autorização, né, que a gente comentou no programa passado, de que judeus ortodoxos poderiam realizar orações no Monte do Templo e temiam que eventuais confrontos, né, resultassem desse choque. Porém, isso é uma especulação, não foi publicado nada em relação a isso. E também temos um vazamento de óleo de uma refinaria na Síria que teria soltado cerca de 15 mil toneladas de combustível no mar Mediterrâneo, tá? Ou seja, não é petróleo bruto, seria combustível, e que a mancha de óleo já chegou na costa do Chipre. Tá? Então, fica aí o parabéns, obviamente irônico e sarcástico, aos envolvidos. E também nessa sexta-feira foi confirmada a morte do Gran Ayatollah iraquiano Mohammed Said al-Hakim.
que é uma das figuras mais influentes, né, do xiismo. Ele que tinha 85 anos, havia sido operado na última quarta-feira em um hospital de Najaf e faleceu hoje devido a um ataque cardíaco, segundo um membro do seu entorno, à agência AFP da França, né? O funeral será realizado amanhã simultaneamente em Kerbala e na cidade de Najaf, duas cidades sagradas para os xiitas, ambas às margens do rio Eufrates. E o presidente iraquiano Barham Saleh rendeu homenagem a essa figura destacada, enquanto que os Estados Unidos também apresentou suas condolências à nação muçulmana em um comunicado emitido pela sua embaixada em Bagdá. Notícia da última terça-feira, dia 31 de agosto. Oposição na Venezuela rompe boicote e diz que vai participar de eleição regional. Pois é, alguns dos principais partidos opositores venezuelanos anunciaram que vão disputar as eleições regionais de 21 de novembro, quando serão eleitos novos governadores e prefeitos. Tá? Lembrando que desde 2017, pelo menos parte da oposição, né, boicota as eleições, incluindo, né, a reeleição do Maduro em 2018, e aí teve o episódio, né, quando o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, se autodeclara presidente interino, afirmando que a reeleição do Maduro era ilegítima. A gente comentou isso bastante na época, né? Aquela questão de que ele faz essa declaração quando encerra o mandato do Maduro, então tinha um reconhecimento do mandato anterior do Maduro. Enfim, essa nova coalizão vai se denominar Plataforma Unitária, tá? Porém, segundo a Silvia Colombo, na Folha de São Paulo, eles ainda vão usar a sigla, né, MUD, a Mesa de Unidade Democrática, que era a principal frente de oposição ao Hugo Chávez ainda, né, lá em 2009. Então, essa nova coalizão anunciou, né, fez esse anúncio, e os 4 grupos serão o Um Novo Tempo, Voluntad Popular, Primeiro Justiça e Ação Democrática. Tá? Não fica muito claro para mim se isso já é um resultado, né, um fruto das conversas que estão ocorrendo no México entre oposição e governo mediadas pela Noruega, ou se isso foi uma decisão tomada apenas pela oposição, ou se foi fruto de algum processo paralelo, enfim, algo do tipo. O Maduro elogiou a decisão, né, disse que representa a abertura de um novo ciclo de estabilidade política e disse que vou sentar em minha poltrona com pipoca no dia 21 de novembro para assistir a Guaidó votar. Então, tá aí, o Maduro gosta de pipoca. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo e último bloco do Giro de Notícias. Aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Giro de Notícias. Bem, temos 3 notícias da última quarta-feira, 1º de setembro, abrindo este mês. Aí daí já vem na cabeça, né, o refrão de Earth, Wind and Fire, né? Do you remember? Dancing in September. E começando... Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você meteu essa. Tipo, alerta de ele meteu essa. Mas ok. Um salve aí pro Casimiro. Itamaraty faz cerimônia escondida após alunos homenagearem diplomata morto pela ditadura. Citando Ronivon, significa. Pois é, assim, é patético,
tá? Foi a formatura, né, dos alunos do Instituto Rio Branco, né, ou seja, que agora vão entrar efetivamente no serviço diplomático, e eles escolheram como patrono o embaixador José Jobim, que foi morto em 1979 pela ditadura militar, depois de ter alertado pessoas próximas dele que ele iria denunciar superfaturamento na construção de Itaipu, né? Então, assim, primeiro, não tinha corrupção na ditadura. Aí você vai ver as listas de grandes empreiteiras que fizeram as grandes obras da ditadura, você vai ver muitos nomes familiares, né? Muitos nomes teutos, inclusive, como diz você. E fica a recomendação da obra Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar de 1964 a 1988, do Pedro Henrique Pereira Campos. E a segunda coisa é que não tinha corrupção, é que não deixavam você saber que tinha, né? Enfim, a turma, né, então, escolheu José Jobim como patrono, então parabéns à turma, até porque nesse contexto atual que vivemos é muito claro, né, o motivo dessa escolha. E aí, por conta disso, o Itamaraty realizou uma formatura ali discreta, né, sem, inclusive, né, a presença do presidente Jair Bolsonaro, mandou um discurso gravado, sendo que normalmente a presidência da República participa das formaturas de uma academia superior do Estado, né, do Estado federal, do Estado nacional, é isso que eu quis dizer, tá? Né? Não é formatura de, por exemplo, uma academia de polícia estadual. Tá? E, enfim, aí usaram a questão da pandemia, do distanciamento social, obviamente como desculpas, né, para essa diminuição do evento, já que no ano passado, em outubro de 2020, quando já tinha pandemia, foi a cerimônia normal, foi a cerimônia com toda a pompa, né, de praxe. E outra pataquada, que assim, que para mim é surreal, e é a influência, né, desse setor olavista que tem dado um pouco as caras no Itamaraty, que é assim, na formatura, né, atrás do chanceler França, atrás das autoridades, estão, né, as bandeiras nacionais. E o que acontece? Você tem a bandeira do Brasil atual, aí do lado a bandeira do Brasil Império, aí do lado aquela bandeira provisória da República, que parece a bandeira dos Estados Unidos, e aí bandeiras do que seria o período colonial. A ideia disso, né, seria, e isso já foi feito em anos anteriores, tá? Não é exatamente de hoje, porém tem ganhado um contorno muito bizarro. Eu já vou explicar para os nossos ouvintes que não é mera birra ideológica, até porque, sim, se ser republicano é birra ideológica, então me chama de ideológico. E aí você tem essas outras bandeiras que seriam do período colonial. A ideia do Itamaraty é transmitir a ideia de continuidade, né, de continuidade das fronteiras, continuidade do próprio serviço diplomático brasileiro, né? Então, o nome da FUNAG é Fundação Alexandre de Gusmão. O Alexandre de Gusmão era um diplomata que lidou com as fronteiras brasileiras, mas antes de existir Brasil, né? Ele nasceu em Santos, mas ele era de família portuguesa, morreu em Lisboa, o Tratado de Madrid é de 1750. Então a ideia é expressar essa continuidade. Ok. No final das contas, o que acontece? Você tem, atrás do chanceler, vou contar aqui ao vivo, entre aspas, com os nossos ouvintes, tá? 3, 6, 9, 12, 13 bandeiras. Dessas 13 bandeiras, uma delas é a bandeira da Ordem de Cristo, que não era uma bandeira nacional portuguesa. Ela era usada em embarcações, mas não era uma bandeira nacional. Aí, outra dessas bandeiras é uma bandeira que nunca existiu, é uma bandeira falsa, tá, gente? Que é a bandeira que seria a bandeira portuguesa durante a União Ibérica, que é um brasão português com vários ramos de oliveira atrás. Só que essa bandeira podemos nunca dizer que é uma bandeira do Brasil paralelo, Felipe?
Podemos. Só que assim, essa bandeira nunca existiu. Foi assim, algum integrante da corte portuguesa propôs essa bandeira no período da União Ibérica para diferenciar Portugal de Espanha, mas essa bandeira nunca existiu. Aí vamos continuar. Outra bandeira, que é essa bandeira toda verde com o brasão português, não era a bandeira nacional portuguesa, era o estandarte pessoal do rei. Então também não se aplica a ideia de uma continuidade brasileira. Aí tem outra bandeira, que é a bandeira com esfera armilar, que era a bandeira dos navios portugueses que vinham para o Brasil, que depois virou a chamada Bandeira do Príncipe do Brasil, que era o título do herdeiro do trono português. E aí os monarquistas inventaram que existiria um Principado do Brasil, que também nunca existiu. Então é outra bandeira que não tem relação nenhuma com o Estado Nacional Brasileiro. Era uma bandeira usada para navegação. Mas o caso mais bizarro de todos, meu caro Matias, é o caso da bandeira que está do lado da bandeira provisória da República. Tá? Eu estou falando isso para os nossos ouvintes que quiserem, sei lá, ouvir isso com uma foto do lado, alguma coisa assim. Que é uma bandeira com o escudo português, o escudo monárquico português, que ela tem uma faixa azul e o campo branco. Essa bandeira foi a bandeira nacional portuguesa adotada em 1830. 8 anos depois da independência brasileira. Essa bandeira não tem nada a ver com o Brasil, é uma bandeira completamente portuguesa. Então, assim, dessas 13 bandeiras, 2 são alegorias, não existiram. Outra é um estandarte pessoal do rei português. Outra é a bandeira da Ordem de Cristo. Outra é uma bandeira puramente portuguesa. Então, dessas 3 bandeiras, a gente já pode descartar 5. De cara, tá? E das que isso considerando a história do Brasil, porque estamos falando do Brasil republicano. Pois é. Então, assim, cara, é um negócio surreal. Porque, e no fim das contas fica muito claro, porque você olha para essa foto, você vê com muito mais destaque a ordem, a Cruz de Cristo e o brasão português do que as bandeiras brasileiras, do que o verde e amarelo. É surreal. De falsificado e de ideológico. Novamente, é uma bandeira portuguesa adotada em 1830, ela não tem ligação absolutamente nenhuma com o Brasil, mesmo nessa justificativa de querer expressar uma continuidade. Tá? E, eu repito, ainda tem 2 bandeiras que não existem, uma bandeira que era o estandarte pessoal do rei. Então, assim, é surreal, tá? É surreal. E justamente, com a proclamação da República, tinha que ter tido uma ruptura com as cores monárquicas, né? Porque é sempre bom frisar, né? Que o verde representa a Casa de Bragança e o amarelo a Casa de Habsburgo, né? Por conta da Imperatriz Leopoldina. E o próprio Portugal, por exemplo, quando se tornou uma república, mudou as cores. Trocou o branco e azul pelo verde e vermelho. Então, você tem razão. Você é um iconoclasta. Mas, assim, ridículo. Complementando, na Folha de São Paulo, a Lígia Jobim, filha, né, do diplomata morto pela ditadura, escreveu ali um breve depoimento sobre isso, tá? Então recomendo a leitura. E o presidente Jair Bolsonaro, na semana, reclamou que o Joe Biden tem uma obsessão pela questão ambiental e que isso atrapalha o governo brasileiro. Falar o quê? Toque de recolher é imposto na Caxemira indiana após morte de líder separatista. Pois é, para deixar claro, o líder separatista, o Said Ati Guelani, ele era um líder muçulmano, né, separatista a favor, né, da Caxemira indiana se tornar parte do Paquistão,
e ele faleceu aos 92 anos de idade, talvez ligado à Covid. Ele morreu ali com problemas respiratórios. Mas, novamente, ele tinha 92 anos de idade, então não é que foi uma morte violenta, teve um atentado, alguma coisa assim, porque a manchete da France 24 Horas permite, né, interpretar que é um toque de recolher devido a uma situação de violência. Não. O que acontece é que ele era, né, um dos principais, se não o principal líder muçulmano na Caxemira indiana, e as autoridades indianas estão temendo que os ritos funerários ligados à morte dele, né, possam levar a protestos, a articulações, a grandes demonstrações, mesmo que pacíficas, contra o governo indiano, especialmente pelo fato de que, vamos lembrar, o governo indiano, né, anexou a região da Caxemira, que eles chamam de Jammu e Caxemira, tirando a autonomia regional, né, em 2019. Então, a preocupação das autoridades indianas é com as homenagens, os ritos funerários acabem se tornando protestos, manifestações contra a Índia. Então, por conta disso, né, o governo indiano impôs, tá? Então foi uma medida, sim, autoritária, né, de toque de recolher, colocaram arame farpado na rua onde o Guilani residia, tá, na cidade de Srinagar, para evitar que as pessoas se aglomerem na frente da casa dele. Blackout de internet, colocaram também veículos militares e tropas na rua também, tá? Então, para prevenir essas manifestações contra o governo indiano, tá? E também em relação à Índia, o governo anunciou que o PIB rebateu nesse último trimestre, em recuperação da pandemia da Covid, cresceu 20%. Tá? É claro que se você pensar que no ano passado a economia indiana encolheu 24%, ela ainda está se recuperando. Mas é isso que se chama recuperação em V, senhor Guedes. Tá? Menos 0,1 não é uma recuperação em V. É uma recuperação em vírgula, em que você cai ainda mais. Então, fica aí o comentário sobre a economia indiana. Primeiro-ministro romeno demite ministro da Justiça por discordância de reformas. O primeiro-ministro, o Florin Citu, demitiu o ministro da Justiça, o Stelian Ion, segundo o primeiro-ministro, porque ele não estaria, né, colaborando com as reformas necessárias para modernizar, tá, a Romênia. Né? Então, claro, a visão dele de modernização, né, e o ministro estaria discordando. Porém, o que isso significa, então? Né? Significa o risco do governo romeno como um todo ruir, já que o Stelian Ion, ele vinha, né, ele é do partido Plus, e o primeiro-ministro, o Florin Citu, ele é do Partido Nacional Liberal. E eles né, fazem a coalizão de governo dentro da Câmara Baixa da Romênia. Então, esse eventual racha, tá, pode levar a um voto de desconfiança, novas eleições. E a segunda questão é que uma das principais pautas na Romênia, que a gente mencionou, né, um grande abraço para o nosso queridíssimo amigo Ovelha, é a questão de corrupção, né, o discurso anticorrupção, corrupção entremeada no Estado, relações com máfia e tal, e essa demissão teria ocorrido, e aí você tem uma troca de acusações, porque o ministro da Justiça estava querendo ir atrás de gente que o primeiro-ministro está protegendo, ou então que, na verdade, o ministro da Justiça estava indo atrás de algumas pessoas para não ir atrás de outras. Então, o ministro da Justiça que estaria protegendo alguém, não o primeiro-ministro. Então, ainda tem toda essa discussão.
E a outra notícia europeia, a gente falou relativamente pouco de Europa nesse programa, é que a Polônia declarou estado de emergência nas suas 2 regiões que ficam na fronteira com Belarus, devido à presença de imigrantes vindos de Belarus, segundo o governo polonês, empurrados pelo governo Lukashenko para criar uma crise dentro da Polônia. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Biden determina revisão do sigilo de documentos do 11 de setembro. Pois é, né? Falamos aí no quadro das efemérides e agora há pouco o Joe Biden anunciou que orientou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a revisar o status de confidencialidade dos documentos da investigação do FBI sobre o 11 de setembro. Só que tem uma pegadinha, tá, gente? Tem uma pegadinha, que assim, é o seguinte: ele disse que não devemos esquecer a dor das famílias, dos entes queridos, de 2.977 pessoas inocentes que foram mortas durante o pior ataque terrorista em nossa história, e que essas pessoas têm direito a saberem a verdade, têm direito a saberem do que se trata, né, e saberem, né, de eventuais elos com a Arábia Saudita e tudo mais. Então, assim, falou que essas pessoas merecem saber, então vou desclassificar o que eu posso desclassificar. Por quê? Essa é a pegadinha. Ele pode mandar o FBI desclassificar alguma coisa. Agora, tem coisas que, para serem desclassificadas antes do prazo, das organizações de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, precisam passar pelo Congresso ou então passar o prazo ali, né, que você tem os prazos de 25, 50 anos, 75 anos, aí quando você chega em um desses prazos, você pode ter a prorrogação ou não, né, tanto que os teóricos da conspiração comentam, porque a confidencialidade dos documentos sobre o assassinato do JFK foi prorrogada. A gente comentou aqui no programa algumas vezes, né, o John Kerry, quando era secretário de Estado dos Estados Unidos, foi ao Chile entregar um monte de documentos dos Estados Unidos sobre a ditadura Pinochet. Por quê? Porque passou o prazo, ficou em aberto, e aí o governo dos Estados Unidos entregou para o Chile. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem coisas, e talvez as coisas mais interessantes, que para serem publicadas não dependem da caneta do Joe Biden. Elas precisam ou cumprir um prazo determinado por lei, ou então, para serem exceções desse prazo, serem autorizadas pelo Congresso. E aí eu não sei se o Congresso vai aceitar ou não. Então tem uma pegadinha nisso aí, não é só o Joe Biden sendo legal e vou publicar tudo e revelar tudo. Não. Ele falou, organizei o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas tem coisa que não depende dele.